Olá, sejam bem-vindos todos ao nosso primeiro podcast aqui do Tech Talk Podcast, o seu podcast de tecnologia. Estou hoje aqui com o meu amigo, o professor Alex, estreando esse podcast para vocês, trazendo conhecimento da nossa área, ver o que o mercado, as tendências novas que o mercado está trazendo no ramo de tecnologia. A gente vai falar muito de inovação, carreira de tecnologia, o que está por trás de tudo isso e como você pode se dar muito bem nessa carreira. Eu creio que você vai gostar bastante, tá bom? Eu sou professor Eliel Cruz. Atualmente eu dou aulas no ensino superior já praticamente há 15 anos, mas estou no ramo de tecnologia há 20 anos, com principalmente desenvolvimento de site, tecnologias digitais, inovação, ensino à distância e agora imerso aí no mundo da inteligência artificial, nosso assunto principal de hoje, né? Onde nós vamos falar sobre a inteligência artificial, se ela vai ou não substituir os nossos empregos. Então, fique atento que com certeza você terá bastante insights no nosso podcast de hoje. Então, passa a bola aqui para o meu amigo, professor Alex Leal, para se apresentar e a gente já entra no conteúdo para você ficar bem informado. É isso aí, meu amigo Eliel Cruz. Esses teus 15 anos aí de docência é praticamente o nosso tempo de amizade, né? 15 anos trabalhando juntos. Exatamente. E eu também sou professor, especialista em educação, especialista em tecnologia, trabalho na área de desenvolvimento de jogos de videogame, e também sou jornalista de profissão, né, de formação. E tenho uma coluna na Rádio Band News FM. E é um prazer imenso estar aqui nesse projeto contigo. E vamos realmente falar das nossas experiências e de tudo que a gente tem aí, todo o conhecimento que a gente tem para poder ajudar aí as pessoas que estão em dúvida em relação ao que está acontecendo com a tecnologia, se vão perder seus empregos, o que vai acontecer. E eu acho que a gente tem bastante informação para passar no nosso podcast. Com certeza vai ser bem importante, até porque é um tema bastante relevante e isso, eu penso assim, nesse ano está sendo, né, o assunto da vez, inclusive depois da pandemia, a gente vê que o Mark Zuckerberg, né, o CEO aí da Meta, ele quis emplacar o metaverso, mas veio a inteligência artificial aí capotando sobre tudo, né, atropelando geral. E hoje, basicamente, a gente não se fala quase metaverso como falava no ano passado. E esse ano, o assunto da vez, eu digo que é inteligência artificial, com certeza, porque as nossas timelines, seja qual for a rede social, é só o que a gente vê. Então, são pessoas usando ferramentas de diversos tipos e a gente vai apontar algumas coisas que hoje já tem com inteligência artificial para você entender como é que é esse processo. Então, vou começar uma pergunta aqui para o meu amigo professor Alex Leal. Realmente você acha que a inteligência artificial pode acabar com o emprego de pessoas, meu amigo? O que você fala sobre isso? Meu amigo Liel, é natural que a expansão tecnológica ela tenha um impacto sobre o mercado de trabalho. Muitas profissões acabam sendo impactadas, sobretudo aquelas profissões, Eliel, que são de repetição, né? Aquelas profissões que as pessoas, na realidade, fazem repetidamente uma determinada atividade. Isso já aconteceu na indústria, isso já aconteceu em outras atividades, que a gente sabe que acabaram porque foram substituídas pelo meio tecnológico. Nós temos um impacto grande da tecnologia, por exemplo, no mercado automotivo, né? Muitos profissionais acabaram perdendo seus empregos no mercado automotivo, o que não significa que todos os profissionais de fábrica foram demitidos. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que colocar em xeque. Algumas profissões realmente tendem a ter uma diminuição. Nós temos um exemplo de uma profissão até bem recente, que está sendo bem impactada, que é o telemarketing, né? As pessoas que trabalham com telemarketing, hoje nós temos robôs, né, os famosos bots, que acabam substituindo, entre aspas, esses profissionais. Um grande número desses profissionais realmente perdeu os empregos, mas nós ainda temos pessoas trabalhando com telemarketing. Se fala muito, né, há sempre esse terrorismo, né? Vai acabar os motoristas de Uber, vai acabar os motoristas de caminhão. E a gente tem que lembrar o seguinte, Léo, realmente o avanço tecnológico ele é exponencial.
nos últimos 20 anos, a gente que trabalha com tecnologia, a gente percebe uma mudança absurda em todos os segmentos, todos, completamente todos. O que não significa que as profissões realmente acabaram, né? Mas essas profissões, elas vão evoluindo, né? Elas vão indo naturalmente. Acaba que o cara que, por exemplo, ele tem que acompanhar o mercado e essas mudanças que vão tendo. Né? Ele tem que sempre estar atualizado para que ele não possa sair. Outra vez eu vi alguém falando assim, é importante que você, não é que a inteligência artificial vai te substituir, mas você pode ser substituído por não saber utilizar a inteligência artificial. Exatamente. Essa é o X da questão. Porque muitas profissões acabam reduzindo o seu número de funcionários, não acabando totalmente, mas reduzindo bastante, significativamente, mas novas profissões acabam surgindo. E as profissões que estão surgindo são as profissões das pessoas que estão atualizadas com as tecnologias. Inclusive, uma pesquisa recente da Universidade de Massachusetts é aquela palavrinha que a gente enrola às vezes para falar no rádio, afirmou que a inteligência artificial deve aumentar a produtividade do mercado em pelo menos 14%. Então, há um benefício, há um ganho, tanto para os empresários, para as empresas, né, que apostam na inteligência artificial, mas o que acontece? Se você entender a inteligência artificial e usar isso como ferramenta, a tendência é que a tua produtividade vai aumentar. É o que nós falamos em sala de aula, né, para os alunos. Olha, você tem que se atualizar, você tem que estar atualizado com a nova tecnologia. E com isso você vai ter ganhos. Ao contrário do que se imagina, eu vou perder a profissão. Não, você vai se adaptar e vai ganhar com isso. Com certeza vai ganhar. Né? Por exemplo, no caso da web, aí, né, é uma profissão recente que a gente pode citar. Os influenciadores digitais. É uma profissão recente, uma profissão que não existia há pouco tempo. Né? Exatamente. E hoje é um mercado gigantesco, milionário, multimilionário. O que eu vejo, Alex, é que sempre tem essa tendência de mudança ao longo do tempo. À medida que vão surgindo novas tecnologias, vão surgindo também novas profissões, né? A própria Guia do Estudante, que é um site que eu acompanho muito, da editora Abril, eles destacam alguns cargos que são novinhos em folha, né? Já posso dizer aí que são os mais recentes do mercado. Então, por exemplo, hoje já criaram, para atender essa demanda da inteligência artificial, tem uma profissão do criador de prompt. Para quem não sabe, o prompt é aquele comando que você utiliza para enviar para a inteligência artificial para ela realizar aquilo que você quer. Então, já é um desses cargos, né? O especialista em cibersegurança também é outro deles que eles apontam, tá? Apesar de não ser uma profissão nova, mas nós estamos aplicando a questão da inteligência artificial. Então, vai aumentar bastante esse profissional. O auditor de chatbot, já imaginou? Com tanto de chatbot que tem, você vai ter aí um chatbot para que ele possa trabalhar ali corretamente. Eu vou citar um exemplo do chatbot. O que o auditor faz? Imagina que você coloque no Google lá, ela é uma médica. E aí você pede para colocar isso em turco, né? O turco ele não tem distinção entre o gênero masculino e feminino. Então ele pode dizer que ele é um doutor. Então se você trazer isso de volta, vai dizer que é um doutor e vai atrelar a enfermagem para a mulher. Ou seja, fica um segmento meio machista. Por quê? Porque a inteligência ela vai aprendendo de acordo com os estereótipos e preconceitos humanos. Ou seja, ela não vai distinguir se alguém falou ali que seria um médico. Então, assim, a inteligência artificial faz o que a gente quer. Outro, por exemplo, o engenheiro de machine learning, que é aprendizado de máquina. Essa profissão ela é muito nova, tá? Não tinha tempos atrás. O designer de inteligência artificial outra também tem. O gestor de robôs. Já imaginou? A gente estava acostumado com gestão de pessoas, agora vão ter profissões de gestor de robôs e também o próprio analista de inteligência artificial, que são profissões novas. Então, o Guia do Estudante destaca essas profissões novas, como é que você falou também. Então, sempre a gente vai vendo a evolução, né, dos cargos, dos empregos e pessoas que de repente, hoje, com a inteligência artificial, você tem um profissional
que ele sim faz o trabalho só operando a inteligência artificial que 10 pessoas faziam antes. Exatamente, é o aumento da produtividade, né? Exatamente. E no nosso mercado isso acontece tem acontecido de forma muito rápida, né? Na programação hoje, muitos programadores usam o ChatGPT como auxílio na hora de codificar. Então, assim, eu acho que o importante, Eliel, é que as pessoas entendam o seguinte: tem que haver um esforço da sociedade, das políticas públicas, das instituições também para se adaptarem, para a gente avançar nesses novos processos, né? Até para a questão da educação. É permitido usar o ChatGPT em sala de aula? É permitido que o aluno utilize inteligência artificial? Como é que nós vamos lidar com isso? Porque são perguntas que são recorrentes, né? A gente sabe que alguns professores estão totalmente contra o uso dessas novas tecnologias. Não só professores, né? Até países, né? A gente vê o caso da Itália, Países, por exemplo, instituições, que sim. proibiu, né? A França tem avaliado se vai proibir também. Então, assim, isso vai ocorrer, é natural do processo, né? A Sim, gente vê que é sim, é natural. natural, até porque a sociedade tem que discutir essas mudanças e esses Tem, com impactos, certeza. né? E parte também, eu acho que o ponto principal de tudo isso é o treinamento e a educação das pessoas em relação a essas novas tecnologias. Porque realmente são tecnologias que geram um impacto muito grande, diferente das tecnologias que nós tivemos antes. Embora a geração atual nem se toca, né? Mas a gente, por exemplo, a gente não passou a nossa adolescência com celulares, né? Com poder computacional que a gente tem hoje. Nós temos um acesso ilimitado à informação, né, Léo? Isso também é uma Com coisa certeza. que as pessoas ainda não se tocaram. Há uma utilização muito grande dos meios hoje, principalmente da mobilidade, né, como forma de entretenimento, né? As pessoas continuam utilizando para... Não que isso seja errado, não estou criticando, mas às vezes a pessoa utiliza o celular de forma muito rasa, né? Porque você tem um equipamento na tua mão que te possibilita acesso a qualquer tipo de informação, né? Então, Fonte eu de acho que rendas, inclusive, para muitas pessoas. fonte de rendas, forma de ganhar dinheiro, forma de ter qualidade de vida, né? A mobilidade hoje, por exemplo, permite que você trabalhe em qualquer lugar do mundo, para qualquer empresa no mundo inteiro. Então, nós tivemos um avanço, sobretudo, como você falou, depois da pandemia, né, a questão do home office, né, que até então não estava andando, engatinhando, mas não tinha tido ainda um grande boom. E depois da pandemia, as empresas conseguiram ter um retorno absurdo com a questão de se trabalhar remotamente. As empresas estão revendo, inclusive, isso. Então, isso gera impacto Muitas em tudo, empresas, né? né? Isso vai gerar impacto no transporte público, vai gerar impacto no comércio, vai gerar impacto em tudo, porque há uma mudança na rotina das pessoas. E eu acho que isso é o que a gente tem que pensar com inteligência artificial. Haverá cada vez mais mudança na rotina, no dia a dia. Agora, dizer que de uma hora para outra todas as profissões vão acabar, isso é errado, até porque a implementação de tecnologia tem custo, né, Léo? As pessoas têm que Com pensar isso, certeza. né? Um exemplo claro, há quantos anos a gente ouve falar de carros elétricos, né? Houve um avanço significativo no setor de energia, mas ainda está muito distante, embora a gente já tenha carros híbridos e etc., a gente ainda tem um longo caminho para que toda a frota mundial de carros seja elétrica, porque há outros comportamentos, há outras necessidades. Você tem que manter toda uma indústria que muda a indústria inteira, e não se muda a indústria mundial de uma hora para outra, né? Com certeza. A Europa mesmo, ela está com um projeto ambicioso. Eu não sei se eles já mudaram essa expectativa, mas que nos fóruns internacionais eles destacam em 2030 eles já não querem mais nenhum tipo de carro a combustão, todos que utilizam energia elétrica, né? Então, assim, de preferência, energias renováveis, inclusive, para poder ajudar e contribuir na preservação do planeta, do meio ambiente como um todo. Então, eles têm se preocupado bastante isso, mas, assim, ainda não está totalmente evoluído, embora nós tenhamos muitos carros já, praticamente todas as montadoras já têm carros que utilizam, né?
Mas voltando ao Mas nosso a gente assunto está falando, principal, né? a gente está falando disso em termos de países ricos que tem condições Exato, de nós estamos falando investir. de um país de primeiro Né? mundo, Agora, né? países emergentes como o nosso, ainda esse também é uma questão, né? A É uma tecnologia ela não questão. avança igual em todos os lugares. A gente aqui está Exato. utilizando a inteligência artificial de uma forma, o Japão está usando de outra, os Estados Unidos estão usando de outra. Embora hoje a gente consiga ter assim uma comunicação muito forte e até um nível muito próximo desses países altamente tecnológicos, a gente ainda tem uma diferença cultural e educacional para poder ser atingida. Né? Nesse último ano, principalmente aí desde o início, eu tenho estudado, visto diversas ferramentas aí no ramo da inteligência artificial, tenho testado algumas. Eu sou da área de desenvolvimento web e, assim, eu já utilizei bastante ali o chat GPT para tentar criar algum script, ver como é que é, pegar o código, analisar com alguns erros, às vezes, algumas coisas, mas muito funcional, entendeu? Então, se a pessoa tiver um conhecimento, ele consegue sim utilizar a ferramenta para trazer uma praticidade para ele, não só o chat GPT, como nós estamos exemplificando, mas tem outros sites voltados, inclusive, mais para codificação. Então, assim, tem ferramentas, inclusive, que você, com um único tema, você digita lá, quero um site de comércio eletrônico que venda produtos infantis. Em menos de 5 minutos, ele vai trazer para ti um site totalmente, já com os call to action, né, aquelas ações que o usuário pode utilizar, com imagens, com textos personalizados. Então, assim, com um prompt, né, que a gente chama, um comando que você dá, você já tem essa programação. Então, essas ferramentas, elas agilizam muito. Ele não vai publicar esse site para você, mas ele vai trazer. Então, com um certo conhecimento, você consegue agilizar isso. Então, imagina que a pessoa queira, pelo menos ali, uma página provisória de um dia, uma urgência, um profissional pode ir lá, criar algo muito rápido, cria uma logo. Hoje você pode usar a inteligência artificial para criar logos. Então, cria uma logo, coloca ali rapidamente, em menos de, vamos dizer assim, menos de uma hora, né, todo o processo. Então, assim, vai agilizando muito. Você que é da área de criação de jogos, né, você também percebe que tem aumentado muito o número de ferramentas que auxiliam os desenvolvedores de games e também na parte artística em geral, digital, né, essa parte artística digital, tem crescido bastante, né? Então, assim, Sim, sim. até modelagem 3D, animações. Eu fico muito abismado com um único prompt, né? Um único prompt de comando ali, você pede para criar uma imagem no estilo da Disney, por exemplo, dos desenhos da Pixar, e você consegue depois subir numa outra ferramenta e ela te trazer ali um vídeo animado daquela imagem que foi criada com os comandos que você deu. Ou seja, é uma evolução muito grande, porque essa IA imagina aquele ambiente e torna no ambiente real coisa que desenvolvedores, designers, todos da tua profissão aí, vamos dizer assim, gastariam tempos e tempos para fazer uma animação Sim, horas e horas. com essa, vamos dizer, com essa habilidade, né? Então, acho que isso é um ganho muito grande. Você poderia falar um pouquinho dessa parte da criação, principalmente nessa área Sim, sua, com para certeza, a com gente entender certeza. aqui? Inclusive, ele é o ArtStation, né, que é hoje um dos maiores sites de artistas do mundo, que pertence à Epic, se não me falha a memória, tem criado uma campanha, assim, alguns artistas estão criando campanhas para não se usar a inteligência artificial. Há também uma obrigatoriedade agora do ArtStation de quando você usa a inteligência artificial, você deve descrever na imagem que você utilizou aí para gerar uma imagem. Nossa, Realmente, nessa área de desenho, de arte especificamente, houve uma evolução absurda. Nos últimos meses, assim, foi uma coisa incrível. Né? O que a gente percebe é o seguinte, como você falou, trabalhos que poderiam demorar horas, dias, né, para serem criados, hoje você consegue fazer instantaneamente. Eu, particularmente, Léo, eu sou muito a favor da tecnologia, sempre fui. Então, assim, no meu ramo de criação, na minha área de criação, eu acho que essas ferramentas servem para nos auxiliar. Né? Vamos criar uma imagem, por exemplo, você vai criar um environment para um game. Eu posso muito bem dar esses comandos num software de inteligência artificial
E a partir dessa imagem, eu aplicar mais informação, os meus toques de arte em cima, utilizar as ferramentas que eu já utilizo, porque eu acredito que são ferramentas, e são ferramentas que, bem utilizadas, vão te dar muito resultado. É natural que o que acontece? Há uma popularização da arte, né? Uma coisa que, por exemplo, eu conseguiria fazer porque eu tinha habilidade técnica para isso, hoje você ou qualquer outra pessoa que não era do ramo artístico consegue sentar e criar um trabalho artístico. Então, eu, na realidade, acho isso fantástico. Porque Eu também. a gente está dando possibilidade para que todo ser humano consiga criar arte, né? Uma coisa que anteriormente era focado num público específico. Eu, particularmente, nunca tive problema com essa coisa de concorrência, sabe? Eu acho que concorrência, no meio artístico, ela é meio... como é que eu vou explicar, cara, isso de forma mais simples? Desleal ou não? Não, não é desleal, pelo contrário. A criação, ela é uma coisa muito íntima, Eliel. Ah, Então, tá, assim, entendi. não tem como a gente falar Cada assim, profissional tem a sua característica, né? tem a sua característica, tem a sua forma de imaginar, tem... Então, assim, não tem como você falar que existe uma concorrência artística. A arte, ela é arte para todo mundo, como a comunicação é comunicação para todo mundo, e cada um deve usar da melhor forma. Então, eu acho que esses softwares de IA, eles só estão popularizando a arte. Né? Exato. Mas o que eu vejo uma discussão, né, nesse momento é justamente dos artistas que perceberam que os seus desenhos, que a sua arte em geral foram utilizadas para treinar essas inteligências artificiais. E o que isso gera? Por exemplo, eu posso pedir uma pintura com essas características que eu gostaria de ver das obras de Van Gogh, sei lá, Picasso. Eu posso pedir que a inteligência artificial crie para mim, né, um novo quadro que nunca existiu de Picasso, um exemplo. E ele vai gerar para mim ali um quadro totalmente inédito. Isso é que o especialista, né, vamos dizer assim, o analista de inteligência artificial, futuramente o gestor ou até mesmo o especialista dessa área vai ter que detectar, né? A gente viu aquele caso aí que até virou meme e também viralizou, foi do Papa, né, o Papa Fashion, né? O Papa Fashion, você vê nas redes sociais também os grandes, vamos dizer assim, os mais ricos do mundo, pobres, né, de rua, as pessoas brincando com essas ideias com a inteligência artificial. E eu percebo que, assim, no futuro, a gente vai ter uma grande dificuldade de encontrar isso. Então, só para você ter uma ideia, né, isso vai facilitando ou não. Por exemplo, no nosso caso, na área de criação, a gente utiliza muito bancos de imagens para criar os nossos produtos. Então, assim, muitos sites de fotografia, de imagem, de vídeo, eles utilizam, eles ganham, né, com recursos de assinaturas. Então, assim, hoje existem inteligências artificiais para você pegar simplesmente aquela visualização e remover a marca d'água, baixar qualquer imagem e usar indiscriminadamente na internet. Então, assim, ou essas empresas vão ter que se reinventar na forma de postar o seu material, ou realmente vai ter sérios problemas na questão de se manter financeiramente, e aí você pode ter, né, uma gama de profissionais demitindo ou migrando para outras áreas justamente por esse fato da inteligência artificial estar tirando, vamos dizer assim, o principal fonte de renda dessa empresa. Vamos imaginar aí, simplesmente um clique você consegue remover várias marcas d'água de uma imagem, ou simplesmente pegar uma imagem ruim da internet e transformar ela de alta qualidade com apenas um clique. Então, assim, no geral, o que eu percebo é que essa evolução ela é boa, né? Há uma democratização geral de distribuição desse material, mas, por outro lado, a gente tem que perceber na classe artística que desenvolve isso, o trabalho que está sendo discussão hoje nas câmaras legislativas é justamente essa regulação, né, que ainda nós não temos leis, temos algumas leis regulatórias, futuramente a gente pode até convidar aqui um professor na área do direito autoral para esclarecer isso melhor aqui para os nossos ouvintes, mas a gente não possui ainda, né, nenhuma lei específica para esse direito que pode ser protegido dessas pessoas. Então, assim, o que acontece é que a internet,
passa a ser muito uma terra sem lei. Mas, na realidade, não é isso. Né? Ela tem que ser regida pelas mesmas leis que regem também aqui no mundo físico. Mas a gente vê que as pessoas na internet elas querem usar de todos os artifícios para às vezes, cometer crimes. Por exemplo, tem uma inteligência artificial que ela vai pegar, por exemplo, ela pode pegar esse áudio meu aqui, criar um texto totalmente fake e a pessoa pode apresentar para outra como se fosse eu falando. Então, assim, a gente tem que ter certo cuidado com o que a gente está recebendo, porque esse deepface que tem, né, essa face, hoje vídeos, né, você pode... Teve um comercial aí que... Esqueci qual foi a empresa, não sei se foi... Da Volkswagen, que ressuscitou Elis Regina. Isso. Né? Então, assim, você imagina, né, o deepface crescendo assim de uma forma, atores de Hollywood já fazendo manifestação, fazendo paralisação, greve. É aquilo que a gente fala, Léo. Por essa substituição, né? O que você acha de tudo isso, meu amigo? Tem que haver legislação, é aquilo que eu falei, a tecnologia ela impacta a sociedade. Então, naturalmente, a partir do momento que essas coisas começam a ganhar espaço, a sociedade tem que discutir e tem que normatizar. Por exemplo, no caso do comercial da Elis Regina, foi muitas pessoas reclamaram, acharam um absurdo, porque a artista já tinha morrido, mas nós tivemos um artista naquele filme Star Wars Rogue One, nós tivemos um artista que já tinha falecido há mais de 20 anos, e que atuou no filme como um dos protagonistas, inclusive, utilizando a tecnologia. Então, assim, os limites da criação, Eliel, elas são definidas pela sociedade, pela legislação. Existem legislações que vão... por exemplo, a questão dos crimes cibernéticos. Desde que a internet começou a ser internet, a gente fala de crimes cibernéticos. Né? Todo dia você tem aí inclusive se criou uma profissão, né? O cara que cria antivírus. Né? Não existia antivírus. Para que a gente tinha antivírus? Né? Então, assim, há a modernização do mercado de trabalho e a gente tem que se adaptar. A sociedade tem que discutir, os órgãos públicos que vão criar as leis têm que realmente estar bem informados, né? Porque o que acontece? Vai impactar, mas a gente tem que... Não tem como frear a tecnologia, é impossível. Isso é uma coisa que não tem como, é a mesma coisa que a gente querer voltar no passado e frear a evolução industrial, por exemplo, a revolução industrial. Né? Hoje a gente fala da revolução 4.0, né, que é que a gente está vivendo. A mesma coisa, não, vamos parar com a tecnologia, vamos voltar a usar telefone fixo, né? Vamos parar de usar celular, vamos parar de usar internet. Exato. Não tem como. O mundo está em constante evolução, né? O mundo está em constante evolução, né? Agora, a questão dos direitos autorais, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com Photoshop, lá no 1990 e bolinha, quando o Photoshop entrou no mercado e a gente começou a utilizar... Macromídia ainda. Se discutia muito isso. Mas vem cá, isso é arte? Isso não é arte? Como assim computador fazendo arte? Se discutia isso. Os ilustradores que faziam desenhos só à mão livre, os ilustradores raiz, né? Falavam que nós, que trabalhávamos com computador, não éramos artistas. Não, vocês não são artistas. Artista sou eu, que trabalho com nanquim, que trabalho com aquarela, com tinta, com lápis de cor. Você, usando um mouse, você não é artista. Né? Então, essa discussão ela vai existir conforme a tecnologia vai evoluir. A mesma forma, né? Da mesma forma que tu falou, o artista, a tecnologia está usando banco de imagens, e realmente ela usa banco de imagens de grandes artistas, mas quando a gente estudou arte na faculdade, a gente estudou o Rembrandt, o Picasso e todos os gênios, e a gente também usou as referências desses caras para o nosso trabalho. Então, a inteligência artificial, de certa forma, está fazendo a mesma coisa. A questão é que com milissegundos ali de velocidade, né? Coisas que o ser humano não tem como concorrer, né, Léo? Isso as pessoas também perguntam, né? Não tem como concorrer. Não tem como voltar, né? A própria indústria, vamos dizer, a indústria dos artistas, dos cantores, aí sofreu bastante, né? Lá atrás eles tinham vinil, depois foram para o cassete, depois veio o CD, Blu-ray, DVD,
hoje praticamente as gravadoras, as que ainda, né, continuam no mercado, são aquelas que trabalham para o digital, né, as que souberam se reinventar e hoje coloca tudo nas plataformas digitais. Basicamente, hoje o artista lança o clipe dele no YouTube, né? No YouTube. Vamos dizer assim, ele grava para jogar no YouTube gratuito para as pessoas, para ganhar ali, né, milésimos centavos com as visualizações. Então, assim, eles tiveram que se reinventar. Então, eles ganham muito nos shows, eles se tornam famosos. E a internet deu voz a muita gente, né, que não tinha todo mundo. Grandes pessoas. Praticamente, hoje, qualquer pessoa pode ter voz na internet ali. Como a gente está aqui, por exemplo, lançando nosso canal de podcast. E se você fosse contratar uma rede de TV para ter um programa, é um custo exorbitante. Então, a gente tem que levar isso a nosso favor. E a grande vantagem que eu vejo é a questão de democratização da cultura, do ensino, de tudo que é possível ter. Então, a pessoa hoje que tem internet, ela não pode alegar que não teve oportunidade. Na realidade, ela não está buscando a oportunidade para a vida dela. Nós vamos ter episódios aqui que vai falar mais sobre a oportunidade. Nosso foco hoje aqui é a inteligência artificial, se ela vai ou não roubar o emprego das pessoas. Então, a gente tem trocado muito isso, mas uma coisa me preocupa de verdade é o caso das pessoas utilizar a inteligência artificial para usar no crime. Isso é a coisa que mais me preocupa, porque cada dia essas pessoas que cometem crimes, eles vão ficando muito mais espertos e aí utilizam-se da tecnologia para cometer crimes mais graves ainda, inclusive contra a vida das pessoas. Isso é muito ruim. Você falou da inteligência artificial de voz. Nós temos um software de inteligência artificial que pode clonar a voz, né? Ele vai pegar minha voz e vai clonar minha voz, né? Vai utilizar minha voz como... E usa uma foto sua para fazer você falar nessa voz com movimento. Gera um vídeo que nunca existiu, né? Nunca gera existiu, imagens falando que nunca existiram. Então, assim, e é aí que entra aquele velho ponto, né? Nós vamos ter que criar ferramentas também, e aí os desenvolvedores acabam ganhando novas possibilidades. Nós vamos ter que criar tecnologias que identifiquem isso, né? Porque da mesma forma que você tem uma tecnologia que desenvolve alguma coisa, você vai ter uma que pode, olha, peraí, isso aqui é fake, né? Porque tudo é algoritmo. Então, é algoritmo atacando algoritmo. Como é que nós vamos atacar a inteligência artificial? Com inteligência artificial. Né? Exato. Não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito. Você vai ter que aprender a utilizar essa inteligência, aprender a utilizar a programação, porque a gente fala que o mercado de programação é o mercado que mais vai crescer no mundo, já é um dos mercados um dos maiores mercados do mundo e vai seguir crescendo, né? Porque a gente vai precisar de pessoas que vão gerir conteúdo, que vão gerir tecnologias, né? Como você falou, que vão ser gestores de robôs, gestores de tecnologia. Então, a palavra de ordem em tempo de inteligência artificial é atualização. Você tem que se atualizar, tem que estudar, tem que pesquisar e se reinventar, né, Léo? Acho que a gente tem que se reinventar. A gente ainda vê muitas pessoas assim, com tecnologia na mão, no mercado de tecnologia, mas pensando muito dentro de uma caixa, muito limitado. Então, tem que expandir a mente, né? Tem um filme famoso, né, que é o Matrix, né, que fala muito disso, desse contexto de inteligência, de máquinas superando os humanos, e isso também, o Exterminador do Futuro, né? As pessoas ainda estão também com esse medo. E o robô do Will Smith também. Do Will Smith. Inteligência artificial, os robôs vão acabar com os humanos. Eu espero que os robôs não se voltem contra nós, porque vai ser uma luta desleal, né? Mas, assim, eu acredito muito nisso, que a gente vai cada vez mais... E tem benefícios, né, Léo? As pessoas esquecem dos benefícios também. Olha os avanços que a gente está tendo na área de medicina com a inteligência artificial. Com certeza. Avanços absurdos no transporte. A questão dos carros autônomos, por exemplo, que usam os robôs e as inteligências. Há uma tendência de que daqui a alguns anos não exista praticamente zero acidente de trânsito.
né? E quantas mil pessoas morrem todo ano em acidente de trânsito? Então, assim, há outros pontos que a gente deve... Por exemplo, na questão da agricultura, aqui no Brasil, nós somos um dos países que está liderando a utilização de tecnologia no campo, né? E aí você tem, por exemplo, o drone. Há pouco tempo a gente ouviu falar em drone, Léo. Não. E hoje nós temos drones inteligentes que voam sozinho, com inteligência artificial, que não precisam nem de alguém controlando. Substituindo motociclistas, entregadores, né? Substituindo entregadores. E no caso do campo, prevendo uma série de consequências ruins para o cultivo, né, melhorando a qualidade da alimentação. Então, assim, é para frente que se anda. A inteligência artificial está aí, a gente tem que trabalhar com ela. Eu vou trabalhar com ela. Eu também, com certeza, quero aproveitar, né, justamente o máximo que a gente puder conseguir extrair de tudo isso. Eu não vejo como um problema, mas se você... Eu penso assim, se você fica atrelado só àquilo que você sabe fazer, com certeza você vai ser deixado para trás muito rápido. Isso em qualquer profissão. Qualquer profissão, se você não evoluir, com certeza você vai ter prejuízos, né? Vamos dizer assim, profissionais, prejuízos profissionais, podendo inclusive ser demitido. Então tem que ter essa readaptação, essa evolução constante. E quando você vê algo assim, você aproveitar ela ao máximo, sabendo extrair daquilo que você pode ter para a sua carreira e como também você pode otimizar o seu trabalho, como você pode usar isso a seu favor para que você consiga ter uma produtividade maior. Produtividade eu acho que é importante para quem quer alcançar o sucesso profissional. E até a qualidade de vida, né, Léo? Porque, por exemplo, com a inteligência artificial, se você anteriormente precisava de 10 horas para desenvolver um trabalho e hoje você consegue desenvolver em 1 hora, você está ganhando qualidade de vida. Né? Tanto que os países desenvolvidos estão discutindo essa história de, não, peraí, não vamos trabalhar mais 5 dias por semana, vamos trabalhar 4 dias por semana. Exato. Vamos melhorar a qualidade de vida do ser humano. Usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Agora, é fundamental, uma coisa que tu falou é fundamental. Tem que haver discussão, principalmente no meio político, porque os órgãos, os governos precisam investir em educação, precisam investir em treinamento da população. Sem o treinamento, porque é muito fácil, Eliel, eu e você, falarmos de tecnologia e falarmos de avanço tecnológico, porque a gente está no meio, a gente tem profissão, a gente tem um nível educacional alto. Agora, e a pessoa que não tem acesso a essa informação? Não tem acesso ao desenvolvimento tecnológico? Porque a gente ainda tem pessoas que, infelizmente, não têm acesso a isso que nós temos. Então, o que os governos precisam fazer? Melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar acesso a essas pessoas a essas novas tecnologias. Aí nós vamos ter realmente um boom positivo. Né? Com certeza. Assim, no geral, até te fazer uma pergunta, assim, você acha que o Brasil está muito atrasado nessa corrida da inteligência artificial em relação a outros países? Porque, assim, nós somos o 5º maior país em território, é um país extremamente grande, né? Tem muitos bons profissionais aqui, inclusive muitos deles aqui acabam indo para fora para poder trabalhar em empresas bem maiores, multinacionais, porque os investimentos são poucos. Mas você, assim, a sua percepção no geral, o que você acha em relação ao Brasil nesse investimento da inteligência artificial? Como você vê isso? Eu vejo que sim, a gente está atrasado pelo seguinte, por falta de investimento. A gente precisa de investimento tecnológico. A gente precisa, Léo, olhar para a tecnologia, olhar para a ciência de uma forma positiva. O Brasil não olha para a ciência de uma forma positiva. Os investimentos são pequenos. Né? Nós temos hoje muitas startups, muitas empresas crescendo no mercado, muitos empresários da área privada investindo em tecnologia, mas nós não vemos isso na área pública. Né? Nós temos faculdades aí que estão deixando centros de ciência funcionar porque não pagaram energia elétrica. Coisa assim que não faz sentido nenhum na época que a gente está. Então, assim, nós temos que olhar para a ciência de uma forma positiva. Parar de achar que o cara que gosta de física e química é cientista doido, é louco, como a gente falava antigamente. Né? Então, assim, privilegiar a ciência. E o que acontece? A gente não pode deixar que, no ramo da inteligência artificial,
aconteça como é no cinema, por exemplo. Nós somos grandes consumidores de filmes e séries, mas a nossa produção é muito pequena. A nossa produção de entretenimento é pequena. A mesma coisa eu acredito que acontece na inteligência artificial. A gente está usando tecnologias que não são nossas. Nós não estamos criando sistemas de inteligência artificial. Nós estamos utilizando. Então, eu acredito que nesse campo o Brasil tem que investir para a gente começar a criar as nossas inteligências, criar os nossos sistemas e adaptar esses sistemas à nossa realidade, né, Eliel? Porque com certeza. Talvez esse impacto é muito grande no mercado, porque a gente está absorvendo tecnologias que estão focadas em mercados mundiais, né? Exato. E não num regionalismo. Muito bom esse papo aqui, né? Legal, tranquilo, né? Demais falar, muito bom. A gente vai estar sempre trazendo aí temas atuais aqui, não deixe de acompanhar. Toda segunda-feira a gente vai ter um novo episódio. Fique à vontade para você. Aproveita para se inscrever, para compartilhar, comentar aqui embaixo também, aquela curtida, porque isso vai fazer com que chegue a outras pessoas. Deixe suas palavras finais, meu amigo. Bom, eu vou deixar o meu agradecimento, né, por esse projeto que a gente está começando, uma iniciativa do professor Eliel, que me convidou, e eu aceitei na hora, porque eu achei genial a ideia da gente discutir esses assuntos. E eu acho que eu vou concluir, Eliel, te fazendo uma pergunta. Já que você me perguntou várias coisas, agora eu vou te perguntar. Qual é a dica que tu daria para os teus alunos em relação à inteligência artificial? Em poucas palavras, o que você diria para eles sobre esse novo mercado que está aí? Eu falaria assim o seguinte, né? Não deixe que a inteligência artificial seja uma pedra no seu caminho. Na realidade, você tem que absorver isso, colocando isso como um parceiro, né? Tem que ser seu parceiro nos estudos, você saber utilizar ela e tirar o máximo de proveito que você conseguir para você ganhar produtividade e, de repente, quem sabe, uma nova profissão aí e ser um especialista nisso. Eu vejo com bons olhos quando você consegue pegar, entrar nesse mercado novo. Ontem mesmo, eu tive em sala de aula e falei para os colegas, que saiu uma reportagem da Globo, né, do G1, que R$38 mil é o salário hoje de um especialista em cibersegurança. E faltam profissionais. Há um déficit no mercado de mais de 400 mil profissionais dessa área. Então, pesquise sobre isso e você pode se dar muito bem na carreira tecnológica. Um abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.